Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Ferri na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro vai entrar. Boa noite, empreendedor! Estamos de volta no programa Mente Empreendedora, aqui na Rádio Estação 4. E como você já sabe, a participação é essencial para a gente construir juntos a nossa inteligência coletiva de empreendedorismo. Então, anote aí, 99770 5143 e o DDD é 16 de Ribeirão Preto. Então, prepare a sua participação. É pergunta, é um insight que você teve, é algo que você queira colaborar? Manda para a gente aqui que a gente quer muito a sua participação, porque isto é essencial para todos nós crescermos. E como vocês sabem, estamos numa nova série. Estamos trabalhando os pilares de um bom negócio, de um negócio crescente. E como a gente pode fazer isso? Hoje, nós vamos trabalhar algo que faz a grande diferença para negócios. E nos pequenos e micronegócios, é mais importante ainda a transparência que vende no mundo real. Da onde a gente tira essa transparência? Como a gente faz isso? A confiança valendo como se fosse moeda. Então, para quem acha que só o dinheiro vale, muitas vezes a gente consegue ganhar muitos negócios tendo confiança, conquistando a confiança de nossos clientes, nossos prospects. E não só isso, com também o nosso fornecedor, porque ele também colabora muito com o nosso negócio. Então, já comece a pensar, comece a trabalhar e vai anotando aí, porque a gente vai ter muito insight interessante para os nossos negócios. Como vocês sabem, sou Marcos Ferri e nós vamos continuar essa série aqui, trabalhando muito forte a confiança. Bom, 2026, para você que tem um negócio, você já deve ter percebido que realmente o cliente, o consumidor, está diferente. Ele está muito mais cético. Eu tenho percebido isso diretamente nos meus negócios. Muito cético, muito resistente, e ele está não acreditando fácil. No seu negócio também está dessa forma? Você também tem percebido isso? Como a gente faz para quebrar isso daí? Como é que a gente faz? Porque ele, nosso cliente, e nós somos clientes também de outras empresas, a gente faz a mesma coisa, não é assim? A gente compara preço, a gente entende do negócio que a gente está querendo comprar, esse produto, esse serviço, como que eu posso comparar um com o outro? A gente faz isso, a gente pesquisa na internet, a gente olha no Procon, a gente olha no Reclame Aqui, e nossos clientes fazem a mesma coisa. Se a gente não prestar atenção para isso, a gente pode ficar para trás nos nossos negócios. A gente pode perder uma grande vantagem, porque não é só preço que vende. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Mas como eu me torno próximo do meu cliente? Como é que eu faço isso? Como é que eu aproveito isso se sou só eu na minha empresa ou se eu tenho poucos colaboradores? E esse é o ponto de virada. Quando a gente dá atenção, quando a gente faz algo mais personalizado, está muito em voga, todo mundo já deve ter ouvido isso. Poxa, eu vou fazer, eu tenho um atendimento personalizado, eu tenho um atendimento humanizado. Mas o que é isso de verdade? Manda pra gente. O que você pensa a respeito?
que é o atendimento humanizado? Espero vocês. E voltando então, essa proximidade faz com que a gente tenha mais intimidade com o nosso cliente. E é ali onde a gente consegue, principalmente, né, eu gosto de, desde a época da Disney, né, a gente chama do efeito wow, né? A gente consegue entender o que o nosso cliente realmente precisa, tendo essa intimidade, essa proximidade, para realmente entregar o que ele precisa. E aí, nessa hora, a gente fixa ele e deixa ele fidelizado com a nossa empresa. Isso faz total diferença. E anota aí o efeito uau. Quando a gente faz o nosso cliente dizer uau para o nosso produto, para o nosso serviço. Você já pensou estrategicamente nisso? Como realizar isso para o seu cliente? Deixar ele impressionado com o que você está entregando? Tanto para produto quanto para serviço, é a mesma situação. A gente consegue construir algo baseado na confiança e nessa coerência que a gente vai tendo com ele para a gente poder entregar realmente o que ele precisa. E essa entrega é a diferença. E lógico, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o pós-vendas. Pós-vendas tem total conexão com essa parte da proximidade, com essa intimidade que a gente tem com o cliente. Não é só enquanto a gente está prospectando, mas depois que ele se tornou cliente, também a gente tem que manter, aliás, do meu ponto de vista, até mais do que antes. Então, vai se preparando aí. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha e são 18 horas e 9 minutos. Participação do ouvinte. Rádio Estação 4. Tradição que renova. Inovação que conecta. O clássico e o digital juntos com você, onde estiver. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Bom, e vamos começar com uma informação. Estava pesquisando, o Instituto da Confiança Global, ele trouxe que 81% dos consumidores dizem que precisam confiar nessa marca para poder comprar. Então, eu quero comprar um tênis, eu quero comprar uma camisa, eu quero comprar um serviço, principalmente serviço. O que ele coloca é, eu preciso confiar nessa marca para depois eu realizar essa compra. Você já pensou que 81% dos seus clientes podem estar passando exatamente por essa situação? Confiar na sua marca para poder comprar e você conquistou essa confiança ou vai deixar que ele vá embora porque outro conquistou a confiança? É preciso olhar para isso estrategicamente. Dentro do nosso negócio, como a gente vai fazer, quais são as ações que a gente vai fazer para manter essa confiança. Primeiro conquistar e depois manter essa confiança, principalmente depois da compra, porque quando a gente fala em fidelidade, a gente tem o cliente para a vida toda, né? Está muito em voga hoje em dia, quais os produtos que eu vou tendo na minha esteira para que o cliente continue comigo. Eu tenho algo que é por assinatura. Como é que eu vou fazer então para que ele continue satisfeito comigo, para que ele não cancele e vá para o meu concorrente? É preciso a gente pensar estrategicamente nisso. E esse é um ponto bastante importante para a gente olhar. Na sua empresa, você já olhou para isso? O que você já realizou pensando diretamente na fidelidade do seu cliente? Até mesmo conquistar a confiança lá enquanto a gente está prospectando ainda, para depois manter essa confiança. Isso é preciso ser pensado. Não é simplesmente, o meu produto é muito bom. Isso é como eu gosto de dizer nas mentorias, né, isso é obrigação. Entregar um bom produto, entregar um bom serviço é obrigação. Isso a gente
Todas as empresas devem fazer. Aquelas que não fazem estão fora do mercado. Simplesmente assim. Agora, o que me diferencia do outro, do meu concorrente? E o que eu faço, e aí pensado, intencional, para ter a confiança dele? Ah, poxa, eu vou ser transparente, eu vou falar tudo, eu vou. Isso é suficiente? Transparência é essencial, mas tem um ponto importante que a gente tem que tomar muito cuidado. Ser transparente não é falar tudo da sua empresa. Ah, estou com um problema aqui com um colaborador. Ah, tive problema não sei o que mais. Ah, isso. Não, tem que tomar um certo cuidado. Ser transparente é mostrar tudo o que ele precisa entender do produto, do serviço, como ele vai ser atendido, qual é o processo todo que ele vai ter enquanto ele está com a gente como cliente. Essa é a transparência. Tem pontos dentro da nossa empresa que são internos. Então, esses a gente cuida, mas o ponto de ligação com ele, isso é preciso ser transparente. E entenda, transparência não é falar tudo, mas tem um ponto importantíssimo: comunicação. Muitas vezes as empresas falam, poxa, eu sou transparente, só que a comunicação sai atravessada. Ah, eu falei tudo, eu mostrei tudo, mas se a comunicação não está boa, não está adequada, não funciona. Cuida da comunicação, assim como da transparência daquilo que vai ser comunicado. Essencial, essencial. Por quê? Não sei se você já ouviu dizer que o como se fala é mais importante do que se fala. Então, quando a gente vai falar algo, e vocês já devem ter visto, né, várias pessoas, principalmente de atendimento, e se você chegar lá, der um bom dia, é uma situação e você fica mal. Agora você chega lá, a pessoa abre o sorriso e bom dia, as palavras são as mesmas, só que o como falar muda completamente. E isso é um ponto de grande diferença para a gente ter com os nossos clientes. Transparência, mas a comunicação assertiva. Então, olhar para isso é começar a humanizar o nosso atendimento. Então, o que é humanizar? É isso, é a gente tratar o nosso cliente como um ser humano, comunicar bem com ele e receber a comunicação dele de forma adequada também, porque em alguns momentos ele vem trazer informação para a gente e a gente se perde com a informação. Algumas empresas já começam a trabalhar o sucesso do cliente como se fosse um setor da empresa, e isso é bastante saudável. Por quê? Porque é uma área da empresa preocupada em estar presente com o cliente, ouvir o cliente, estar próximo dele, pensando sempre no bem dele. Ou seja, como o nosso produto, o nosso serviço vai atendê-lo cada vez melhor, para que ele fique contente com isso. Com isso a gente conquista a lealdade dele e como eu gosto de chamar de apóstolo, né? A gente faz ele ser o nosso indicador, ele falar da gente para todo mundo. E aí ele vai trazendo outros clientes também. Então isso é algo assim que a gente está falando de estratégia de negócios, prospecção, porque a gente está trazendo novos clientes e fazendo novos negócios com os mesmos clientes. Quando a gente estuda marketing, a gente tem lá que o custo para você manter um cliente é muito menor, tipo 1/3 do que você conquistar um novo cliente. E agora tem um ponto importante também no marketing. Quando a gente não cuida direito, esse cliente que não gostou do nosso atendimento, ele vai falar mal da gente para pelo menos 20 pessoas. Agora, se ele gostar, em torno de 5. Tem estudos já falando sobre isso. E isso é uma grande verdade. Quando você vai num restaurante que você é mal atendido, quantas pessoas você fala assim, ih, não vai lá não.
Se você for lá, o garçom vai te atender mal, a comida é fria, não sei o que mais, e aquilo, não sei o que. Para quantas pessoas você fala? Agora, e se for boa? Ah, nossa, filho, eu ouvi falar do restaurante tal. Ah, não, fui lá, é bem legal, pode ir lá, ó, é muito bom mesmo. Não é mais ou menos assim que a gente faz? E com a nossa empresa, como é que o nosso cliente está fazendo? O que a gente está proporcionando que ele fale da nossa empresa? E aí, essa proximidade, essa comunicação assertiva faz com que a gente até ajude o que ele vai falar da nossa empresa para quem ele conhece. Então, pensar e ter estratégias adequadas para tudo isso daí é negócio para nós. É fazer com que a nossa rentabilidade melhore, é fazer com que o nosso faturamento aumente. Então, pensa nisso. Dá uma olhada na sua empresa. Depois que acabar aqui o programa, dá uma pensada, refletida, como é que está sendo esse atendimento dentro da sua empresa. Você realmente está fazendo um trabalho de pós-vendas adequado? Até mesmo durante a prospecção, você realmente está tendo essa comunicação mais assertiva? Vale bastante a pena você dar uma olhada nisso. Um outro ponto muito importante, né, que a gente sempre ouve muito o pessoal falando, poxa, a gente não pode errar com o cliente. Caramba, mas a gente não é perfeito. O erro pode acontecer. E o que faz mais diferença não é que você errou ou deixou de errar, mas é como você lidou com o erro. Eu já vi empresas que erraram em algum momento, alguém da empresa, e a empresa ficou querendo achar o culpado. Ah, não, foi o cliente, não, foi aquilo, procurando o culpado em vez de resolver o problema. Qual que é a sensação que o cliente teve? Negativa, totalmente negativa. E aí o que acontece quando ele está negativo com a nossa prestação de serviço? Simplesmente vai embora. Simplesmente vai embora. Isso é prejuízo para a gente. Agora, teve um problema, vamos focar na solução? Poxa, aconteceu, tudo bem, então vamos resolver, é isso, 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 isso. Depois a gente vai entender o que aconteceu para fazer a correção. Mas o mais importante é, foca na solução. Vamos ver como é que a gente faz isso, como é que acerta, mesmo que a culpa tenha sido do cliente. Mas vamos resolver? E depois a gente senta, ó, aconteceu dessa forma, não poderia ter feito isso e acabou acontecendo, mas o importante é que agora está resolvido, vamos ajustar para não acontecer novamente? Mesmo que tenha sido culpa dele, insisto, tá? Vale a pena a gente ter essa, e aí entra mais uma vez, essa conversa com a comunicação assertiva. Trabalha aceitando que pode acontecer erros. Lógico, a gente vai trabalhar o tempo todo com os nossos processos cada vez melhores para a gente não ter erro. A gente não quer errar. Mas caso aconteça, a gente está preparado para lidar com o erro. Quanto mais rápido a gente lida com isso e traz a solução, é mais confiança que o cliente tem na gente. Eu já ouvi casos, né, de clientes que falam assim, pô, aconteceu, a empresa é boa, tal, não sei o que mais. Ah, aconteceu uma vez eles errarem lá. Ih, mas ó, o que é legal lá é que aconteceu, mas eles foram lá e resolveram tudo rapidinho. Isso é ótimo pra gente. Isso é muito bom. E isso fixa na marca. É uma empresa que cuida de resolver, tá presa na solução e não no problema. E quando isso acontece, todo mundo quer. Porque todo mundo sabe que pode ter alguma falha em algum momento. Mas se tiver falha, querem solução. Nós não somos assim? Coloca a gente no lugar do cliente. Quando a empresa que é o meu fornecedor falhou, eu simplesmente vou querer uma solução. Depois a gente senta, resolve, vê como é, como é que não é e o que a gente tem que fazer. Isso é muito importante para a gente ter até a autenticidade enquanto a gente está cuidando do nosso cliente. Quando a gente tem essa conexão com essa autenticidade, com intimidade, isso flui cada vez melhor e a gente segura, a gente mantém a lealdade do nosso cliente. E a gente gosta sempre de trazer casos reais, né?
Eu separei um caso aqui que foi até engraçado porque assim, começou a postar muito no WhatsApp. Ah, eu fui fazer um bolo, era uma empresa de bolos, né? Dessas que faz bolos artesanais, né? E foi fazer um bolo, dava errado. Aí colocou lá. Ah, coloquei lá e não sei o que lá. Nossa, hoje não ficou perfeito. Ah, hoje eu vou vender, amanhã tem novo, tal, não sei o que mais. O que aconteceu, né? Quando ela começou a ter essa transparência. Por incrível que pareça, começou a aumentar os clientes, começou a ter mais fila. Poxa, mas caramba, tá falando que errou, que não ficou tão bom. Mas por que isso? Porque ela estava mostrando que ela estava preocupada com a qualidade. Hoje não ficou tão legal. Ah, o sabor ficou bom, mas a cara não ficou legal. Ó, a cara não ficou boa, mas o sabor ficou bom. O cliente gosta dessa transparência. E isso começou a chamar atenção. Aí o pessoal falou assim: ah, você não faz um preço mais barato naquele ali, ó, que não ficou tão legal? E ela fazia, porque senão ela ia dispensar. Por outro lado, quando ficava perfeito, o pessoal falou: ah, esse ficou muito bom, hein? Eu vou até pagar um pouco a mais, que era o valor que ela pedia. E isso foi dando essa grande diferenciada, fez com que as vendas dela aumentassem, por conta da transparência. Como era bolo artesanal, o pessoal sabia que era ela que fazia, não é uma cozinha industrial fazendo bolo direto, todo mundo, tal, não sei o que mais. Ela fazia isso daí e ela conseguiu, assim, crescer muito. Ela precisou comprar forno industrial depois e tudo mais. Continuava ainda só ela, enquanto a gente estava junto, continuava só ela, mas o que ela já estava fazendo, as encomendas, já tinham quase triplicado de quando ela começou. Olha que diferença, só por ser mais transparente. Parece algo bobo, bobo, né? Poxa, postei que não deu muito certo, mas isso cativou os clientes, porque eram pessoas como ela, simples assim. E, e aí a gente fica pensando, né? Quando a gente, principalmente grandes empresas, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode mostrar a nossa vulnerabilidade. Quando a gente vai fazer o SWOT, o nosso lado mais fraco, a gente tem que cuidar muito, porque senão o nosso concorrente vai aproveitar disso. Se a gente entende, tem clareza dos nossos pontos de melhoria, né? Eu gosto de chamar de ponto de melhoria, não só de ponto fraco, porque a gente pode trabalhar nisso para melhorar. A gente tem clareza e a gente começa a trabalhar isso, a gente não precisa esconder isso. O nosso cliente vai aceitar desde que a gente esteja preparado para entender que é um ponto fraco, que pode ser uma falha, mas a gente vai estar focado na solução disso. Nosso cliente aceita. E a gente tem vários outros exemplos. Esse foi um caso só que eu quis trazer, eu achei muito divertido, porque era exatamente o contrário. Normalmente o pessoal pensa, começando que tá, mostrar que está dando muito errado, o pessoal vai se afastar. E foi exatamente o contrário. E trouxe exatamente isso que eu estou dizendo. A transparência cativa mais do que você sempre mostrar perfeição, 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 perfeição. Aliás, eu não sei se vocês estão ouvindo também, né? Mas eu tenho ouvido muito o pessoal comentando assim: nossa, você vai lá no Instagram, vai no Facebook, no TikTok, tudo povo perfeitinho, tudo perfeito, nunca acontece nada de diferente, perfeito, perfeito, perfeito. Isso cansa. Vocês têm ouvido isso também? E para mim tem sido divertido até ouvir o pessoal falando sobre isso. Perfeição demais, todo mundo desconfia. A gente precisa ser sério e buscar sempre evolução. Isso é muito importante, seja na nossa vida pessoal ou na profissional e dentro da empresa, com certeza. Mas se a gente busca estar cada vez melhor, ser cada vez melhor, isso vai fluindo de forma tranquila. E os nossos clientes vêm e gostam muito disso. Então, a vulnerabilidade, se a gente usar de forma estratégica, porque a gente tem clareza com isso, ela pode se tornar um diferencial. Como foi o caso dessa essa pessoa que trabalha com bolos, né? Não gosto muito de dar nomes, né? Porque a gente tem uma cláusula de sigilo. Então,
olha para o seu negócio. O que ponto que você pode utilizar que vai fazer essa diferença? Que parece um ponto fraco, mas que você pode mostrar que você está próximo do seu cliente. Um outro caso também, me lembrei aqui agora, nem tinha separado. É, é tipo uma baguete, mas é uma maneira diferente de fazer. E ela começou a fazer a experiência, tal, não sei o que mais, começou a postar e o pessoal adorou. É algo que até substitui uma pizza na maneira de se apresentar e tudo mais. Só que não é uma pizza, não é uma baguete daquelas que a gente está acostumado a ver. E é uma delícia, eu experimentei, maravilhosa. E postando sobre isso, as experiências para poder chegar no melhor formato, de como vai ser, o tipo de receita, a massa, o recheio e tudo mais, foi conquistando várias e várias pessoas. E com isso fez com que teve muita venda. As encomendas começaram a vir direto e das redes sociais. O WhatsApp começou a bombar, o próprio direct, ela usa muito o Instagram, do Instagram começou a bombar de pedidos diretos de lá. E ela fazendo a entrega. Então, algo que é muito chamativo também, mostrando, no caso dela, as experiências para poder chegar no ponto adequado, no formato adequado. Então, poxa, eu tenho uma ideia que ainda não está totalmente formada, por que já não começar a trabalhar isso daí? E aí entra uma máxima, né, que eu adoro do mundo digital. Feito é melhor do que perfeito não feito. Se a gente ficar esperando, ficar tudo perfeitinho, definido e tudo mais, a gente pode não lançar um produto, a gente pode não ter um serviço para poder lançar. E aí o que vai acontecer? A gente pode deixar a oportunidade passar e ir embora. A gente pode lançar sim no formato que está e a gente vai evoluindo com isso. Startups fazem muito isso. Vocês já devem ter cansados de ver. Ela tem uma grande ideia, lança um protótipo com um serviço mínimo e depois ela vai evoluindo. O pessoal até fala, né, principalmente na área de TI, vai tendo os sprints de evolução. Então, o que a gente vai... E o próprio cliente vai dando as sugestões. Olha só que legal. Então, ele participa da evolução daquilo que ele está comprando. E isso também é um ponto de cativar, de segurar, de ter a lealdade. Então, pontos para a gente pensar, para a gente poder estar próximo do nosso cliente. E, você está falando um monte de coisa, não sei o que mais, mas e na prática? Como é que a gente pode fazer tudo isso? Algumas coisas simples para a gente começar já. Bom, tudo bem, né? Eu vou deixar de ser amanhã, só porque a gente já está à noite e a empresa vai abrir de novo só amanhã. Mas se você já trabalha hoje à noite, então assim que acabar o programa já começa a trabalhar aí. Uma coisa que a gente pode começar já. Se você falou que vai responder num determinado prazo, responda nesse prazo de verdade. Sabe aquela história, né? E a gente, como brasileiro, né? Um minutinho só que eu já te respondo. Aí passa 3 horas para dar a resposta. Poxa, mas se eu falei 1 minuto, por que eu demorei 3 horas? Então, seja coerente. Poxa, daqui 1 hora eu te mando a resposta. Em 1 hora você manda a resposta. Isso é conquistar confiança. Poxa, como diriam na época do meu pai, né? É você ter palavra. O pessoal falava muito assim, não precisa nem contrato, é tudo no fio do bigode, antigamente. Isso é palavra. Quando a gente tem palavra, as pessoas confiam na nossa palavra, o que a gente falar vale. E uma das maneiras da gente começar a trabalhar isso é, por exemplo, né, combinou um prazo, cumpra o prazo. Eu vou te entregar o seu produto em tal tempo. Entrega nesse tempo. Se você acha que não vai dar, combina antes já, não deixa atrasar para depois chegar para ele e falar assim, deu um problema aqui e tal, não deu. Então, assim, é preferível você combinar com um prazo até um pouco maior e entregar antes, do que, de repente, você
chegar lá e o cliente já fez contas, ele já está considerando que vai estar com aquele produto ou com aquele serviço, então a gente pode atrapalhar muita coisa no agendamento do nosso cliente. Então, cumpra os prazos. Isso é extremamente importante para conquistar a confiança do nosso cliente. Outro ponto aqui é ter políticas claras. Como assim políticas claras? Como é que funciona, se eu tenho um produto, como é que funciona a política de troca? Se não deu certo, como é que funciona o reembolso? Como é que faz se eu precisar reclamar alguma coisa? Ou eu quero mudar alguma coisa? O que eu tenho que fazer? Como é que é? Então, ter clareza nesses aspectos faz total diferença também para a gente poder conquistar a confiança do nosso cliente. Poxa, mas eu tenho que ficar explicando isso? A gente explica, a gente deixa no site. Se a gente tem uma loja, deixa na loja, de forma visível. Ser transparente, percebe? Então, ter políticas claras é trabalhar com a transparência. E o que mais? Mostre o seu rosto. Você não é a cara da sua empresa? Então, não tenha medo de aparecer nas redes sociais, não tenha medo de estar face a face com o seu cliente. Se tiver possibilidade de ter uma entrevista na televisão, vai lá e faz. Cliente compra de pessoas. Você não gosta de comprar de pessoa? Eu gosto. Então, nosso cliente também gosta. Então, se a gente fica muito formal e tudo mais, a gente não dá a nossa cara, pode não fluir. Poxa, mas eu tenho uma equipe de vendedores. Então, é treinar os vendedores para que eles sejam a cara da nossa empresa. Agora, tem algo muito importante aí. Trabalhar, treinar, para que a equipe faça como se fosse a gente mesmo. Porque senão a gente perde a nossa essência de empresa. Então, qual que é a cara da nossa empresa? Então, qualquer um que for lá, ela tem que representar a mesma coisa. É como se a gente fosse para um restaurante. Não importa quem é o chefe que está na cozinha, o prato vai sair sempre do mesmo jeito. Isso mostra a transparência e a cara daquele restaurante. Agora, eu vou lá num dia, o prato sai de um jeito. Aí no outro dia eu vou, peço o mesmo prato, sai de outro jeito. Poxa, será que eu vou querer voltar nesse restaurante? Parece que assim, deu uma dor de cabeça, muda tudo. O cliente não gosta disso. Na nossa empresa, a gente está cuidando disso daí, ter a nossa cara, né, em termos de como a gente faz as coisas, mas principalmente também o nosso rosto também à frente, representando a nossa empresa, não só a nossa logomarca, não só o branding que a gente trabalhou, mas também o nosso rosto lá representando, o que aí dá humanidade para o nosso trabalho. Poxa, e aí o que mais? Bom, a velha máxima das redes sociais. Pede depoimento. É uma delícia a gente receber um depoimento de um cliente que está satisfeito com o que a gente apresentou. Seja nosso produto, seja serviço. Pega isso, usa nas redes sociais, usa na sua venda até. Cliente satisfeito não vai ter problema em dar um depoimento. Então, pega isso daí e usa. Por que isso? Porque, primeiro, que ele vai ser autêntico, porque ele está falando algo que ele realmente sentiu. Então, se ele está satisfeito com o nosso serviço, ele vai realmente falar isso. Agora, ele está satisfeito? Vou pedir depoimento para alguém que eu estou falhando sempre? Qual que vai ser esse depoimento? Percebe? Então, primeiro a gente cuida para dar um grande atendimento, um grande produto, um grande serviço. Como eu gosto de dizer, já disse hoje ainda, né? O efeito uau, aí a gente pede um depoimento. E aí ele vai falar muito bem da gente de forma autêntica. Como eu já disse, assumir os erros rapidamente. Não deixa ficar passando, não vamos ficar procurando quem é o culpado naquele momento. Solução. Depois a gente vê o que aconteceu para a gente poder aprender e não errar novamente. Mas foca na solução. Então, esses são, assim, 5 dicas para a gente já começar já.
Para você que já está com a empresa aberta, começa hoje ainda. Para você que vai abrir a empresa amanhã de manhã, já começa dessa forma já. Coisinhas simples, mas que fazem toda a diferença no nosso negócio. Então, não deixe passar, porque com isso a gente vai conquistar os nossos clientes. Dentro da sua empresa, você já estruturou os seus processos? Quando você estrutura os processos, né, o que é isso daí? Poxa, eu sei o que cada função, cada colaborador meu tem uma função e cada um nessa função tem que fazer isso, isso e isso. Então, a gente tem os procedimentos ali, padrões. Dentro disso daí, a gente também tem um manual de conduta para os colaboradores, um regulamento interno e tudo mais. E por que não ter um manual de transparência? Poxa, como é que eu lido com cada situação, os princípios, como é que vai funcionar isso ou aquilo? Eu posso ter isso até dentro do nosso manual de conduta, porque os nossos colaboradores tendo isso como cultura, parte da cultura empresarial, isso vai acontecer o tempo todo com o nosso cliente. Então, vale a pena dar uma pensada nesse aspecto aí. E lógico, né? A gente está falando de confiança, de transparência e tudo mais, porque isso gera mais lucro. Poxa, mas como é que eu faço para medir a confiança? Como é que eu faço para medir a transparência? Isso a gente não consegue medir. Mas o que a gente consegue medir é o quanto eu estou vendendo mais, o quanto está me sobrando mais. E sobrando, a gente está falando de lucro, diretamente no bolso. Então, poxa, eu estou fazendo um esforço para ter mais proximidade com o meu cliente, estou sendo mais transparente, estou ficando cada vez mais próximo e estou cuidando para que eu resolva situações cada vez mais rápido, de forma que o nosso cliente fique totalmente feliz com o nosso trabalho. E como é que eu meço se isso está funcionando ou não? Os indicadores financeiros é uma boa maneira para a gente começar. São números poderosos, então a gente está falando de faturamento, é um número poderosíssimo e a gente analisa todos os dias praticamente. E lá no final da conta, quanto que está sobrando? Ou seja, qual o tamanho do meu lucro? Porque a gente trabalha ao mesmo tempo faturamento, mas também a rentabilidade. Se eu só estou faturando mais, mas eu não estou cuidando da rentabilidade, eu posso vender mais, mas ter prejuízo. E aí não é bom. A nossa empresa não está saudável dessa forma. E a gente tem que achar o ponto que está indo dinheiro demais. Se eu erro a mão em alguma coisa, eu posso estar gastando demais e o resultado não está adequado. A gente precisa olhar para esses números. A gente tem mais depoimentos do que tinha antes, é um outro indicador também, se está funcionando. A gente tem o índice de fidelidade do nosso cliente, que está aumentando, está lá em cima, então esse é um outro indicador também. Como é que está a minha perda de clientes? Poxa, se eu estou perdendo muito cliente, quer dizer que tem alguma coisa que não está funcionando. Ah, não, a minha retenção de clientes está ótima, então está funcionando legal. Percebe? Indicadores reais, números reais na minha empresa que mostram essas outras coisas que a gente vem fazendo que são intangíveis, né? Mas a gente precisa analisar. Tudo que nós fazemos na empresa tem que ser analisado. Por isso que é extremamente importante os indicadores. Aliás, você já separou os indicadores da sua empresa? Você usa os indicadores e analisa para poder gerir melhor a sua empresa? Se não está fazendo isso, começa agora. Porque se você não tem números, você não consegue entender se você está indo bem ou não. Se a empresa é rentável, é saudável, ou se ela só está te tirando dinheiro. Analisa os números. E se você não tem ainda, continua acompanhando aqui o programa Mente Empreendedora. Vamos nos conectar cada vez mais na comunidade Mente Empreendedora, porque são vários empresários que estão juntos para poder crescer. E cada um vai poder trazer a sua experiência.
Poxa, o que que eu fiz para começar a entender um número tal, o outro número aqui, aquele outro. Ah, eu não via isso, agora eu estou vendo e isso daqui me proporcionou isso. Essa troca de experiências faz com que a nossa inteligência coletiva cresça. Então, por isso que é muito importante estarmos juntos, sempre juntos. Vamos tomar uma aguinha? 18 horas e 42 minutos. Ouvindo a gente agora? Então corre lá nas redes sociais. Segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui. Instagram.com/Rádio Estação 4. Facebook.com/Rádio Estação 4. YouTube, @Rádio Estação 4. Nosso WhatsApp, 16 99770 5143. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Bom, e voltando, agora com a garganta molhadinha, um ponto que a gente tem falado bastante hoje no nosso episódio. Confiança. Isso é estratégico. A gente trabalha na empresa de forma intencional. Então, a gente trabalha para conquistar realmente a confiança do nosso cliente. Só que tem que ser um trabalho autêntico. Não é aquela confiança falsa. Ah, você uma máscara aqui para poder conquistar o cliente. Isso não funciona. Temos que ser autênticos. Poxa, aí você vai me perguntar, mas eu sou pequenininho, eu sou sozinho, aqui um MEI, eu sou autônomo, eu tenho só um colaborador. Isso daí tudo é coisa de empresa grande. Na verdade, não. Na empresa grande, você tem muita gente fazendo isso. Quando você está sozinho, é você fazendo isso. Se você tem poucos colaboradores, são você e esses colaboradores fazendo tudo isso. Só que essa mentalidade empreendedora, que é olhar lá na frente e entender essa possibilidade toda de crescimento e poder gerir isso de forma adequada, é o que faz a gente crescer. É o que faz a gente conquistar cada vez mais clientes. Então, não dá para a gente usar o nosso tamanho como desculpa. Desde o meio do autônomo até a grande empresa, a gente consegue trabalhar esses aspectos. Agora, qual a principal diferença? Se eu estou pequeno hoje e eu já faço, na hora que eu for grande, isso já é parte da cultura. Cada colaborador novo que chega para incorporar a minha equipe já vai entrar nessa nova cultura de cuidar, de ter confiança do nosso cliente, de estar próximo com ele. Então, tudo isso daí vai fazer com que a nossa equipe seja unida e coesa. E realmente trabalhando como equipe, não um amontoado de gente, né? Cada um fazendo uma parte, cada um fazendo uma coisa, como se fosse cada um remando para um lado diferente. Todo mundo está remando, trabalhando, mas se não tiver a coesão, todo mundo remando do lado certo, a canoa não vai para lugar nenhum. Então, esse é um ponto bastante importante. Se eu começo cedo, é mais fácil da minha equipe acompanhar lá na frente. Ah, mas eu já cresci um bom tanto. E agora, o que que eu faço? Se eu já estou nesse ponto de ter crescido, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que formar isso na cultura empresarial, ou na organizacional, como você preferir chamar. Mas a gente tem que formar isso. E se a gente não forma isso na nossa cultura da empresa, os colaboradores não executam. Então, não adianta só a gente pensar nisso. Tem que transformar em realidade. E não só a gente, todos os colaboradores que estiverem envolvidos também precisam trabalhar dentro dessa realidade. Porque senão não adiantou nada. Não, simplesmente não vai acontecer. Então, já começa a pensar nesse aspecto. Como o que eu tenho que fazer. Já ouviu falar do 5W2H, aquele plano de ação simples de tudo? Se você não tem, nunca fez, dá uma procurada na internet ou pergunta pra gente lá no grupo
da comunidade Mente Empreendedora, e a gente traz exemplos, tem formulários para isso, para a gente criar um plano de ação com essas ações. Poxa, eu preciso criar mais proximidade com o meu cliente. Então, quais são as ações que eu vou fazer para isso acontecer? Dei 5 dicas aqui, né, que são básicas, mas que já começam a caminhar. E lembra, toda caminhada tem o primeiro passo, e o primeiro passo é o mais importante, que é o que tira você da inércia. Então, deu o primeiro passo. É pequenininho? Não importa, mas é o primeiro passo. Ele é o mais importante para te tirar da inércia. E depois, conforme você vai fazendo, cada passo vai ficando maior. O tamanho do passo aumenta porque suas pernas parecem que crescem. A evolução começa a se tornar, começa a crescer de forma realmente progressiva, não só aritmética. Então, vai pensando nisso, começa a fazer, essa é a parte mais importante, e tenha constância. O que é a constância? Não é eu pegar um dia só, vou fazer tudo isso daqui, tal, não sei o que mais, e não faço mais nada nos outros. Não, cada dia eu faço um pouquinho. Poxa, hoje eu incorporei uma mudança aqui, amanhã eu incorporo mais uma outra pequenininha, mas depois mais uma outra, depois mais uma outra. A hora que você perceber, todas essas mudanças já mudaram a sua empresa por completo, porque elas são pequenininhas na hora de implantar, na hora que está começando, mas depois que todas elas se juntam, a revolução que acontece dentro da empresa é fantástica. E a gente já acompanhou várias empresas assim, né, dentro das nossas mentorias. Bom, temos aqui algo interessante aqui. Como pedir feedback sem parecer inseguro? Olha só que interessante. João, obrigado pela pergunta. Um ponto que a gente vai fazer, a gente vai colocar junto com o nosso cliente e tal e tudo mais, pedindo feedback, e aí entra a comunicação assertiva. Eu vou chegar simplesmente para ele assim, você gostou disso? Foi bom para você? Né? A gente pode até brincar dessa forma, mas o legal é assim, para eu te atender melhor, para que você fique cada vez mais feliz com o que eu faço, o que eu poderia fazer diferente na próxima vez? E ele vai te dar uma sugestão de repente. Aquela sugestão a gente consegue realizar? A gente consegue incorporar no nosso processo de atendimento? De repente pode ser a ideia que muda tudo. É a maneira da gente fazer lá. Então, você tem contato com o seu cliente? Aliás, vamos fazer um desafio? Próximo dia, amanhã, você consegue falar com 3 clientes ou mandar uma mensagem para 3 clientes? O que eu posso fazer para te atender melhor? Topa? Vamos fazer esse desafio? Mas eu quero depois que você me conta como é que foi. Quais foram as respostas desses clientes? Como que foi e o que você trouxe dessas ideias aí que eles apresentaram para a realidade da sua empresa? Então, vamos fazer a nossa empresa evoluir? A voz do cliente pode ajudar muito. E essa é uma ideia, esse desafio que eu estou colocando aqui agora, pode ser um diferencial na sua empresa. Pode ser o que vai fazer a sua empresa se destacar totalmente. Então, mais uma vez, confiança é o que faz toda a diferença, é o que faz a gente segurar o nosso cliente, mas a gente tem que fazer isso com uma comunicação assertiva. E assertiva é procurar comunicar cada vez melhor. Transparência faz parte da comunicação assertiva. E mais uma vez lembrando, tá? Transparência não quer dizer falar tudo, mas é falar tudo que o nosso cliente precisa. Ele precisa entender como a gente funciona para ele poder ficar satisfeito com o que ele está recebendo da gente. Então, e se a gente tiver limitação, a gente precisa ser transparente com isso.
Poxa, eu tenho uma limitação no atendimento que eu vou te fazer. Eu consigo chegar até aqui, ó. Então, se você combinou isso antes, o cliente está esperando até ali. Não tem problema com isso. O problema, e vocês já devem ter passado por isso, que eu já passei, vendedor que se diz vendedor, né? Eu nem considero vendedor, mas aquelas pessoas que falam demais, né? Que falam assim, não, eu te entrego isso, te entrego aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e não chega nem a 2% na hora da entrega de verdade, nem a 2% de tudo aquilo que falou. E aí depois vem com um monte de desculpinha. Ah, não, mas é que não sei o que lá, ah, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. Só no a mais, mais, mais. Então, isso não faz a gente ter cliente fiel. Então, essa história que se diz vendedor, mas fala demais, não é legal. Poxa, eu tenho bastante comunicação, eu sou expansivo e tudo mais. Isso é ótimo. Você pode ser um excelente vendedor, desde que você realmente vá dentro da realidade. Não oferte demais, seja transparente na sua oferta. Isso é muito bom. E na hora do atendimento, também seja transparente no que está sendo feito. Muito, muito importante. E na comunicação, aliás, para quem presta serviço, eu vejo o pessoal falhando bastante nisso. O pessoal não tem uma comunicação para poder mostrar a evolução do serviço. O pessoal simplesmente assim, o cliente fica meio perdido. Ah, que ponto que eu estou dessa prestação de serviço? Então, se você trabalha com serviço, dá uma olhada nisso. Como é que está a sua comunicação da sua entrega? Porque serviço, em alguns momentos, a gente precisa ter essa comunicação para mostrar que está evoluindo. Porque senão ele pode se perder. E o cliente achar que não está acontecendo nada aqui na minha empresa, acho que eu perdi dinheiro em vez de investir. E vocês percebem a diferença nisso, né? O empresário não gosta de perder dinheiro de jeito nenhum. Mas investir, sim, porque investimento vai trazer retorno depois. E, aliás, essa é a grande diferença de custo, despesa para investimento. Então, se prepara, usa isso na sua empresa, olha para os seus negócios e entenda como é que você pode chegar mais próximo do seu cliente. Trabalhe a confiança dele, trabalhe a maneira que você pode realizar tudo isso daí. E, como a gente colocou lá no desafio, né? Amanhã, já fala com 3 clientes. Como eu posso te atender melhor? O que eu posso fazer a mais para você? E aí vamos ver como vai ser. Mas eu quero que você me conte, hein? Quero que você me conte, porque isso vai dar uma grande diferença. Ok, pessoal? Então, nosso episódio de hoje, confiança, uma moeda fantástica, extraordinária, para trazer a outra moeda que faz o nosso bolso rir, que é o real, que é o dólar, que é o euro. Para quem já vende para fora, né, ganhar em dólar e ganhar em euro é uma maravilha. Mas também ganhar em real também é muito bom. Mas como a gente usa a nossa moeda, que é a confiança, a comunicação assertiva, é o que vai mostrar para a gente se o nosso bolso vai ter mais dessa outra moeda ou se vai ter menos dessa outra moeda. E já vai se preparando, porque na quarta-feira que vem, às 18 horas, não perca mais um pilar da nossa empresa de sucesso. IA sem mistério. E a gente vai trabalhar com... Vamos derrubar o mito, né? Do que é essa tecnologia? É só para grande empresa? Como é que funciona esse negócio aí? Vamos conversar sobre isso aí. Esse mundo novo das IAs aí, como é que vai funcionar isso daí? Como é que já está funcionando? E para mim, se eu sou pequeno, se eu sou micro, se eu sou um MEI, autônomo, como é que eu posso usar isso a meu favor também? Não perca. Imperdível semana que vem, hein? Aguardo vocês. Marcos Ferri aqui no programa Mente Empreendedora, aqui na Rádio Estação 4. Não perca, esteja sempre presente e participe você também. Até semana que vem.
manso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção. Marca na agenda, combina com a sorte. Mesmo horário, mesma estação. Aumenta o volume, segue forte. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente